Coitado. Filma. Filma que eu vou processar aquele gajo. Ele vai lhe bater, tenta apanhá-lo. Ai, bateu com a cabeça no chão. Mais Tem atrás. bateria, não tem bateria. Ai. Ai, apanhou-me. Ai. Tudo o que houve, eu vou dizer, se calhar 20% aproveita-se, o resto não se aproveita. Portanto, acho que também há. Não lhe vou estar a dizer que sou um santo com asas, não. De repente, os seguranças entraram em ação e o inesperado aconteceu. A juíza que decidiu a prisão preventiva para os dois seguranças da discoteca Urban Beach entendeu que, se ficassem em liberdade, seriam um perigo para as vítimas, já que as tentariam calar. Estávamos na virada de século, 2001, e aqui começam a surgir uma série de episódios de violência grave e muitas vezes fatal à porta de discotecas portuguesas, até aos dias de hoje. Mas já se perguntaram onde e quando tudo começou? Olá, sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje trago-vos um caso um bocadinho confuso, um caso até para refletir. Este é o caso da evolução da violência em divertimentos noturnos em Portugal. Os anos 80 e 90 ficaram irreverentemente conhecidos por haver uma maior diversidade e abertura da vida noturna em Portugal. Discotecas, boates e bares noturnos apareciam às centenas, principalmente nos centros urbanos de Lisboa e Porto. Toda a gente se queria divertir nas noites emblemáticas dos grandes centros. Os irmãos João e Gonçalo Rocha não eram diferentes. Filhos de João Rocha, conhecido ex-presidente do Sporting Clube de Portugal, ainda em adolescentes na época, decidem abrir uma espécie de discoteca caseira dentro da propriedade onde viviam, no Palacete da Lapa, em Lisboa. Os irmãos Rocha faziam parte de uma família de classe média alta, chamemos-lhe assim, e ao que parece eram relativamente protegidos. Andavam em colégio privado e, pelos vistos, o pai não os deixava sair à noite. À partida terá sido por isso que tiveram a ideia de abrir algo seu e, embora esse primeiro pequeno teste não tenha dado grandes resultados, a ideia original ficou sempre presente. A 22 de dezembro de 1988, o primeiro grande passo para um negócio de extremo sucesso aconteceu. A discoteca Kremlin abre portas na zona das Escadinhas da Praia, em Santos, Lisboa. Assim começou a história do Grupo K, um dos grupos mais mediáticos em Portugal, ainda hoje em dia, quase tanto como naquela época. Infelizmente, hoje pelas piores razões possíveis. João e Gonçalo Rocha teriam por volta dos 25 e 18 anos na época quando tudo começou. A Kremlin diz-se deveu o seu nome simbólico a toda a irreverente história da época com o dissolver da União Soviética e chegada de Gorbachev ao governo russo. E assim como ele, também a discoteca Kremlin revolucionou a noite em Lisboa. Era o sítio onde todos queriam ir, mas onde nem todos podiam entrar. Conhecida não só pela sua seleção de música e DJs altamente diferenciados de outras discotecas da zona, a Kremlin era também conhecida pelos seus porteiros e seguranças que selecionavam minuciosamente as pessoas que entravam no espaço. A Kremlin era uma discoteca cheia da elite das elites. Personalidades como o famoso estilista internacional Jean-Paul Gaultier foram, inclusive, vistas a usufruir do espaço lisboeta. Em poucos anos o grupo já era um sucesso financeiro e, por isso, em 1993, abre logo o seu segundo empreendimento noturno, a Capital, uma discoteca com 3 pisos a apenas uns 10 minutos a pé da Kremlin. O empreendimento foi gigantesco, algo nunca visto à época. No final dos 90 já tinham alargado os espaços e criado inclusive um túnel subterrâneo a ligar as duas. A reputação dos espaços já era internacional. Em 95 a revista inglesa Music Magazine menciona a discoteca Kremlin como um paraíso chamado Portugal. Conta-se que várias celebridades internacionais e nacionais já lá estiveram, como o Prince, Shakira, o rei da Suécia e o ex-presidente da República, Mário Soares, mas que a outras foi-lhes negada a entrada pelos porteiros por não estarem vestidos a rigor para o espaço. Nomes como Celine Dion, Vera Fischer, Joaquim Cortés e Bryan Adams, pelos vistos, ficaram mesmo só à porta, ao que parece. O sucesso de João e Gonçalo era abismal. Mais empreendimentos foram abertos ao longo dos anos, como o Cubo, Casa Blanca, Convento e Clube. O historial empreendedor destes dois irmãos já contava não só com o Grupo K, mas também com a fundação da Juventude Leonina em 76, supostamente a primeira claque organizada do país. Embora com o borbulhar da violência em espaços noturnos de Lisboa, a Kremlin não tinha registros de nada grave até o momento.
Má sorte, uma noite na capital. Esta madrugada, interior da discoteca, meia dúzia de amigos. De repente, os seguranças entraram em ação e o inesperado aconteceu. Estava a dançar e só me lembro de um segurança da discoteca me pegar por trás, no pescoço, que eu mal pude respirar. A mim me estrangularam completamente. E a levaram-me lá para fora e atiraram para uma rua, para um beco, e só me lembro eu estava com as mãos na cabeça e deram pontapés na cabeça, nos braços, em todo o corpo. Mas o Paulo não foi o único. O Nelson também foi parar ao hospital. Apresentava um traumatismo craniano com perda de conhecimento e uma ferida contusa no couro cabeludo, que foi suturada, foi observado na altura para neurocirurgia, que hoje já à tarde lhe deu alta. Eu estou perfeitamente convencido que foi agressão. Não há outra possibilidade que não tenha sido agressão devido à multiplicidade das lesões que ele apresenta na face. A versão da capital para este incidente fica no segredo dos deuses. Ninguém quis dar explicações à RTP. Desta história fica apenas aquilo que as vítimas contaram. Contudo, em 98, um cliente, o estudante José Pires, foi morto ao pontapé por um segurança da discoteca Plateau, mesmo na porta ao lado da Kremlin. Embora não muito mencionado nem ligado ao Grupo K, em julgamento estavam também 2 seguranças da Kremlin como arguidos por terem participado na rixa fatal. Alegadamente, o indivíduo não identificado estava na Kremlin nessa noite e envolveu-se numa rixa com um grupo de amigos da vítima, José Pires. Seguranças da Kremlin acompanharam o grupo para fora do estabelecimento e aí viria a desenrolar-se uma luta acesa e bem confusa. Sabe-se apenas que José Pires, de 29 anos, viria a falecer como consequência de um pontapé que levou na cabeça. Albano Pereira, ex-segurança da discoteca Plateau, foi o alegado autor do crime, mas dizendo que não tinha a intenção de matar. Ficou provado que a vítima não estava alcoolizada e, segundo testemunhas, durante a rixa, esteve sempre calmo, procurando serenar os ânimos. O segurança foi condenado a 9 anos de prisão em 2002 por homicídio simples. Mas, infelizmente, os anos de glória e pacificidade da Kremlin parariam mesmo nos anos 90. A partir daqui, tudo pioraria. No dia 17 de março de 2001, 5 indivíduos chegaram à entrada da Kremlin. Eram quase 8 da manhã, hora em que fecharia a discoteca. O porteiro Sérgio Reis, de 26 anos, recusa a entrada dos jovens, dizendo que o espaço fecha em apenas 10 minutos. Os 5 indivíduos dirigem-se para o carro, mas 4 retornam armados com 3 armas de calibre 7.35 mm e uma de calibre 45, disparando mais de 20 tiros contra toda a fachada da Kremlin. Ficaram feridos 3 seguranças, um cliente e Sérgio, o porteiro, morreu no tiroteio com 2 tiros na cabeça. Deste episódio, apenas 2 dos culpados foram identificados e caços através da matrícula do carro fornecida à PSP por uma testemunha ocular do sucedido. Bruno Araújo, de 24 anos, e João Vaz, de 26, que em maio do ano seguinte foram condenados à pena máxima, 25 anos, por homicídio qualificado. Foi provada a coautoria do crime, embora a defesa tentasse apelar o contrário, porque, segundo a acusação, a ação como foi praticada aponta inequivocamente para uma atuação homogénea, comparável à de um pelotão de fuzilamento. Enfrentavam ainda 8 condenações de homicídio na forma tentada e posse ilegal de armas. O procurador do Ministério Público defendendo a pena máxima aqui dada por não haver maior futilidade que a ausência de um motivo para matar. Individualmente, os 2 tinham penas acumuladas de 55 e 65 anos, respectivamente. Foram ainda condenados ao pagamento de 50 mil euros a Artur Reis, irmão de Sérgio, 100 mil euros à viúva e à mãe e 10 mil euros a um cliente que ficou ferido no tiroteio por danos patrimoniais. A mulher da vítima terá ainda direito a uma indenização suplementar de 35 mil euros e a mãe a uma outra de 50 mil euros por danos não patrimoniais. Os outros 2 atiradores, Paulo e Bruno Merinório, conseguiram escapar e têm mandatos de captura internacional. Mas, infelizmente, não acabaram por aqui os momentos violentos das noites lisboetas, dentro do Grupo K. Junho de 2003, às 7 da manhã, mais 6 tiros foram disparados à porta da Kremlin por, de novo, ser recusada a entrada na discoteca. Felizmente, desta vez, sem mortes. 3 meses mais tarde, em setembro, e de novo à porta do Kremlin, com um segurança a mandar 2 clientes para o hospital depois de nova rixa. Nesse dia, o Correio da Manhã publica a notícia dizendo que o Kremlin é uma das discotecas mais inseguras. Uns anos mais tarde, explode nos mídias também os casos Máfia da Noite e Passerelle, em 2009, a envolver casas de striptease, bares e discotecas lisboetas. Uma série de crimes dos quais extorsão, fraude fiscal, posse ilegal de arma e auxílio à imigração ilegal
do qual sai condenado a 10 anos de prisão Paulo Batista, que era o chefe de toda a segurança do Grupo K. Este não trabalhava sozinho e era cúmplice de um ex-agente da PSP, Alfredo Moraes. Ainda mais 6 seguranças do Grupo K foram detidos nesse ano pelos crimes de tráfico de droga no interior das discotecas do grupo e por assaltos violentos a clientes também. Paulo Batista foi caço só há cerca de um mês, em outubro deste ano, depois de se ter escondido este tempo todo em Ibiza, onde também trabalhara como segurança, onde acabou por assassinar um colega seu depois de uma luta. Aqui há uma série de informações contraditórias. Aqui numa notícia do Expresso, que foi a que eu tinha visto quando estava a pesquisar o caso, dizem que o Paulo Batista e mais outros 5 foram detidos numa operação da PSP a 22 de outubro de 2021 e é aí que falam que ele esteve foragido em Ibiza. No entanto, no jornal do Correio da Manhã, uma notícia de 25 de outubro de 2021 diz que Paulo Batista foi libertado e diz que ele já tinha cumprido 2/3 de um cúmulo jurídico de 9 anos e 3 meses. Supostamente dos crimes ligados à máfia da noite em Lisboa e do tal homicídio a Murro em Espanha. Como é que isso pode ter acontecido, visto que ele só foi caço 3 dias antes? Isto está confuso, não sei. Em 2011, como resultado não só da má publicidade e também de toda a crise, o Grupo K viu-se obrigado a vender ou fechar alguns dos seus espaços e ceder à exploração outros. Segundo vi, a discoteca Kremlin ainda continua aberta. No entanto, nos últimos anos, o nome mais conhecido do Grupo K, contudo, não tem sido o da Kremlin, mas sim o K de Urban Beach. De novo, vários episódios de violência contra clientes por parte de seguranças e porteiros do estabelecimento. Em novembro de 2017, 2 jovens foram esfaqueados à porta da discoteca. As agressões vieram de 3 seguranças do Urban condenados por homicídio qualificado na forma tentada a 5 anos de prisão cada e ainda ao pagamento de um valor total de mais de 20 mil euros aos jovens. Tem 35 anos, 1,80 m. Pedro Inverno foi o segurança que deu os primeiros murros e pontapés a Magnussen Brandão à porta do Urban na madrugada de dia 1. Este segurança ligado à imprensa PSG sacou ainda de uma faca e golpeou Magnussen numa coxa e ainda correu com a mesma arma branca na mão atrás de um menor de 15 anos que conseguiu fugir. Pedro Inverno foi filmado a agredir a vítima com pontapés na cabeça e no tronco, deixando-o inconsciente no chão. Depois, os seguranças David Jardim e João Ramalhete tomaram conta e atacaram a segunda vítima, André Reis. Pedro Inverno, antigo militar dos fuzileiros, está indiciado de homicídio tentado. Para a decisão, muito pesaram os 8 outros casos de violência à porta do Urban, só este ano, em que o segurança está identificado como agressor. Pedro Inverno foi o único dos seguranças a falar em tribunal. Alegou excesso de legítima defesa após a denúncia de que as vítimas de agressões estariam a praticar assaltos. Segundo a juíza do processo, os arguidos, ou seja, os 3 seguranças, não manifestaram arrependimento e tiveram uma atuação criminosa provada. Dizendo ainda, os ex-seguranças agrediram os ofendidos violentamente, admitindo a possibilidade de matar pelo mero prazer de ver o sofrimento das vítimas. O vídeo das agressões vazando mais tarde para as redes sociais. O Urban chegou mesmo a fechar depois deste episódio, mas abriu no ano seguinte, alegadamente com novas medidas de segurança. Foram despedidos. Pronto, ponto final. A PSG é a nossa firma, despediu-os. Ponto final. Agora, falem de tanta agressão, é assim, a equipa está cá toda. Tudo o que houve, eu vou dizer, se calhar 20% aproveita-se, o resto não se aproveita. Portanto, acha que também há... Não lhe vou estar a dizer que sou um santo com asas, não, negativo. Revê-se neste tipo de situações, como é que é o vosso dia-a-dia com este tipo de situações que vos leva às vezes ao extremo de depressão? Não revejo. Vocês foram afirmados que o espaço foi encerrado? A mim não. Pela PSP?
O que é que vos foi dito Até pela amanhã. gerência? Até amanhã. Comunicava alguma coisa por telefone, se houvesse para comunicar. Um inglês com 9 amigos também relatou que lhes foi negada a entrada no Urban por se estar a realizar no interior uma festa privada. De repente, uma luta feroz começa com mais 10 seguranças. Entre murros e os seguranças constantemente a gritarem para se irem embora, uma pessoa filma a luta, mas um dos seguranças alegadamente parte-lhe o telemóvel e atira-o para a água. Alguns membros do grupo tiveram mesmo de ser hospitalizados e as autoridades foram chamadas ao local. Mas segundo o turista britânico, as autoridades portuguesas logo lhe informaram que não valia a pena seguir com uma queixa para a frente porque é um processo que demora muito e os turistas não ficam assim tanto tempo. Isto foi um dos milhentos relatos de violência, xenofobia e até racismo da página da discoteca Urban no TripAdvisor. Em 2019, de novo, 3 jovens de 18 e 19 anos são esfaqueados na cara na rua perto do Urban por 2 indivíduos que se colocaram em fuga, a última notícia sendo de há apenas um mês de um jovem agredido com uma garrafa na cabeça à porta do Urban. No entanto, estes 2 últimos episódios aparentam ser só entre clientes do espaço. Em 2018, ainda foi posto em andamento um procedimento geral pelo Ministro da Administração Interna da altura, Eduardo Cabrita, para as regiões noturnas mais violentas, mas que até hoje não colheu muitos frutos, a não ser a colocação de câmaras de vigilância nas ruas de maior tensão. Procedimento esse agora a começar a ser seguido também na região do Porto, depois das últimas notícias de violência extrema na noite portuense, assim como patrulhamento policial na zona. Os irmãos Rocha aparentemente ainda estão na administração do grupo, mas com um outro CEO que faz todas as aparições e entrevistas públicas, e eles aparentemente nunca fizeram menções a estas agressões publicamente. Qual o meu objetivo com este vídeo? Em primeiro lugar, informar, saber exatamente que estas coisas não são de agora, que já vêm há muito tempo a acontecer. Em segundo, refletir e tentar perceber o que de tão errado há com o ser humano que até em situações que se sai para divertir acabam em discussões ou até mesmo, infelizmente, em morte. E é este o vídeo de hoje. É um vídeo assim um bocadinho com uma estrutura diferente, porque na verdade este caso foi uma pessoa aqui nos comentários que eu tinha pedido há uns tempos. No entanto, cada vez que eu pesquisava Kremlin apareciam datas diferentes, com incidentes diferentes, até que eu comecei a perceber que isto se calhar estava tudo relacionado e no fundo está tudo meio que conectado. Então decidi fazer um vídeo que tivesse princípio, meio e fim, em que contasse uma história completa e para se ter assim também um bocado a noção, porque uma pessoa está constantemente a ver notícias hoje em dia da Urban e assim, e isto pelos vistos não é de agora, já vem de há bastante tempo atrás. Deixem nos comentários o que é que acharam deste vídeo. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal também se ainda não estiverem. Deixem também dicas para vídeos futuros. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Uma discoteca com 3 pisos a apenas A reputação dos estados? Não são estados. Morreu no tiroteio. Ai! Dizendo que o Kremlin é uma princípio, meio e fim, com tudo o que eu